Flamengo faz jogo duro de igual para igual, mas infelizmente não deu pro rubro-negro hoje, não deu pro Flamengo. Os flamenguistas estão tristes, infelizmente não deu. Vamos falar um pouco sobre esse jogo de hoje, que o Flamengo jogou bem, jogou de igual para igual, mas infelizmente nas cobranças de pênalti o Flamengo deixou muito a desejar, cobraram os pênaltis mal demais. Até os torcedores do Flamengo estão falando aí, quem viu o jogo viu, né? Eu vi o jogo inteiro. E infelizmente até o Pedro, que não costuma errar pênalti, o Pedro errou pênalti. Vamos falar um pouco sobre isso aqui. 1-1 no tempo normal, foi pra prorrogação não saiu o gol, foi pros pênaltis e infelizmente o Flamengo saiu derrotado. 2-1 para o PSG nos pênaltis. Claro, faltou um pênalti pro PSG bater. No caso, se o PSG batesse, a gente não saberia se ele ia perder ou não, enfim. Terminou 2-1 e o Flamengo não foi campeão. Quem foi campeão mundial foi o PSG. Vamos falar um pouco sobre isso agora. E já vou mudar a cena aqui com a foto do PSG campeão mundial de 2025. Mais uma vez o Flamengo ficou para trás. O sonho não foi conquistado. O sonho de todo brasileiro, né? De todo clube brasileiro ser campeão mundial. Mas o Flamengo não alcançou esse título esse ano. Então, vamos começar falando um pouco sobre como foi o jogo. E eu vou mostrar para vocês aqui um pouco das estatísticas do jogo de hoje. Eu tô aqui no site da GETV. E, galera, o jogo foi 1-1 no tempo normal, 2-1 nos pênaltis. E a gente teve o primeiro gol do Kvaratskhelia, né? Que foi aos 37 minutos. Vou ver se eu consigo botar aqui, não. Se bem que na GE eles têm muita propaganda, né? Enfim, 37 minutos de jogo, Kvaratskhelia fez o gol em cima do Flamengo. O gol que deu a abertura do placar para o time do PSG. E foi uma falha terrível do Rossi, assim, o Rossi, ele poderia... O Léo Pereira até reclama com ele, porque ele poderia ter deixado a bola passar, mas ele não deixou. Ele tentou colocar a mão e ele ajeita no pé do Kvaratskhelia, que já estava indo escorregando. Ele já não conseguiria alcançar essa bola se ela continuasse indo na direção que ela estava. Mas o Rossi, infelizmente, né, infelizmente para ele, né, que ele foi tentar fazer o movimento para tirar a bola, ele não conseguiu tirar, só raspou na mão dele e ajeitou a bola pro Kvaratskhelia. Mas antes disso, aos 8 minutos de jogo, tivemos um lance bizarro. O Carrascal hoje, ele entrou desde o início, né, mas ele não jogou nada. Tudo que o Carrascal tentou nesse jogo, ele errou. Se você é flamenguista e concorda comigo, deixa aí nos comentários aí do vídeo. Tudo que o Carrascal fez nesse jogo, ele errou, gente. Todo passe, toda virada de bola, toda transição que ele queria fazer, ele errava. Todo drible que ele tentou fazer, ele errou. E nessa bola, não foi tanto... Foi erro dos dois, mas não foi tanto erro do Rossi. Na verdade, eu vou botar assim, 60-40. Por quê? Porque o Rossi também poderia ter deixado a bola sair simplesmente e não ido na bola. Mas ele foi na bola, ele achou que ele ia conseguir, ele tirou, ele não conseguiu, né? Porque a bola saiu. Felizmente pro Flamengo, nessa ocasião, a bola tinha saído, então o PSG não abriu o placar ali aos 8 minutos, que poderia ficar muito difícil pro Flamengo se esse gol sai ali. O Rossi tenta chutar, chuta mal, chuta fraco, a bola cai na cabeça do jogador do PSG, que ajeita pro Fabian Ruiz. Fabian Ruiz chuta de esquerda aos 8 minutos, mas o gol foi anulado. E o PSG não abriu o placar, só foi abrir o placar aos 37 com o Kvaratskhelia. Naquele lance que vocês viram, que o Rossi tentou tirar e não conseguiu. O primeiro tempo foi basicamente isso, né? Teve um pouco mais de chance para um lado do que para o outro. O PSG jogou bem melhor que o Flamengo no primeiro tempo. Dito isso, o placar, né? 1-0. Terminou o primeiro tempo 1-0. Mas no segundo tempo, galera, depois da conversa do Felipe Luiz, o Flamengo voltou bem melhor que o PSG. Jogou o PSG para trás, coisa que não acontece muito. Bom, foi durante pouco tempo? Foi. Mas eles jogaram o PSG um pouco para trás. Mas aos 16 minutos, aos 61, né? Eu anotei aqui no celular. Aos 61 minutos, 15 minutos do segundo tempo, Marquinhos faz um pênalti
em cima do Arrascaeta. E Jorginho vai pra cobrança e aos 62 minutos, cobrança de pênalti do Jorginho, o melhor batedor do Flamengo. Infelizmente ele não tava. E tem muitas pessoas, né? Muitos torcedores falando que, pô, por que Felipe Luiz tirou o Jorginho? Galera, Jorginho tava no jogo. Pra ir pros pênaltis, faltava ainda uns 30 minutos de segundo tempo. 20, 30 minutos, mais 30 da prorrogação. E o Jorginho tava com amarelo e um pouco desgastado. Então, assim, o Felipe Luiz tirou mais ele por causa do amarelo. Tava ele com amarelo. Os dois volantes, né, do Flamengo com amarelo. E ele resolveu tirar, né? Ele mudou todo o meio-campo do Flamengo. Nesse momento, foi por volta dos 80, dos 70, um negócio assim. E ele fez essas trocas, essas mudanças. E entrou, né? Saul, entrou Pedro. Saiu. Entrou uns 4 ou 5 ali nesse intervalo. Danilo ia entrar também no lugar do Léo Ortiz, só que o Léo Ortiz ele conseguiu permanecer no jogo e ele ficou até o final, né? Até as cobranças de pênalti. Enfim, Felipe Luiz mudou ali, fez a mudança. O time do Flamengo foi com esse time até o final. Enfim, né? Jorginho fez o gol aos 62 minutos do segundo tempo. E o segundo tempo, dali pro final, foi bem parelho, né? Bem parelho. O time do Flamengo atacando do jeito que podia. O time do PSG atacando também do jeito que podia. Nuno Mendes, mais um jogo espetacular do Nuno Mendes. Teve uma bola que o Nuno Mendes veio arrastando da zaga e se o Saul não para ele ia cair dentro do gol, porque ele já tinha passado de meio time do Flamengo e só tinha uns na sobra, né? À toa que o Saul fez o pênalti ali. Mas terminou 1-1 o jogo. Marquinhos perdeu um gol embaixo da trave no final do jogo. Cruzamento, assim, Marquinhos foi o vilão do jogo, né? Se o PSG não é campeão, se o Flamengo é campeão mundial hoje, a gente estaria falando aqui que o Marquinhos era flamenguista, que o Marquinhos foi o grande vilão do jogo, mas, assim, o Marquinhos estava sendo ali o grande vilão do PSG, porque ele fez o pênalti e ele perdeu o gol no último segundo. Fez igual o Ronaldinho, só que reverso, né? Ele foi, ao invés dele chutar pro gol, a bola bateu no pé dele e foi pro lado contrário. Ele fala até meu Deus, pelo amor de Deus, bota a mão na cara ali. E o Flamengo e o PSG não faz o segundo no último minuto para poder encerrar o jogo. E o jogo vai pra prorrogação. E na prorrogação, galera, o PSG jogou melhor que o Flamengo no primeiro tempo da prorrogação. Teve uma chance ou outra ali. Não foi tanta coisa, né? No segundo tempo, o Flamengo foi um pouco melhor que o PSG. O PSG já tava... Parecia que o PSG já tava cansado. E... Enfim, o jogo foi pros pênaltis no final de tudo. E nos pênaltis, galera, foi terrível. Foi uma coisa terrível de se assistir os pênaltis desse jogo de hoje. E nos pênaltis foi 2-1, né? Vou até mudar aqui a câmera para vocês verem melhor. Nos pênaltis foi 2-1 e a gente viu um show de horrorosidade, galera. O Dembélé, melhor do mundo, ganhou o melhor do mundo ontem, o The Best. Aquele pênalti que ele bateu, coisa de louco. Ele é ambidestro, né? Pra quem não sabe, ele chuta com a esquerda e com a direita. Mas ele é mais canhoto, pelo que eu vejo ele jogando ali. Ele é mais canhoto, ele chuta melhor que a canhota. Mas ele foi enganar o goleiro, né? Ele se posicionou pra bater com a canhota. E na hora de bater, ele virou pra bater com a direita, só que ele jogou a bola na lua. E o que dizer do Flamengo, né? O Flamengo perdeu 4 pênaltis. O Flamengo perdeu 4 pênaltis. O primeiro foi Saul. O segundo, Pedro. Bateu mal. Mas temos uma polêmica aí. Eu acho que eu não peguei essa imagem. Deixa eu ver aqui, ó. Não peguei essa imagem. Mas nós temos uma polêmica, né? O Pedro, ele... Ó, vamos botar aqui pra ver. Tá rolando aqui, ó. Vou botar aqui pra vocês. Ó, primeiro pênalti do Flamengo. De La Cruz bateu, fez.
Vitinha. Bateu, converteu também. E aí vem Saul, né? Começou o time do Flamengo a perder pênalti. Saul bateu. Safonov, né? O russo. Pegou a primeira. E aí o pênalti do Dembélé que eu falei agora, né? Nossa, esse pênalti aí foi bem mal batido, hein? Bem mal batido. E aí vem o Pedro. Esse lance aí é polêmico, galera. Ó. Na hora da batida do Pedro, o goleiro já tinha se adiantado. Eu vi a imagem de trás. Embora eu seja vascaíno, eu não seja flamenguista, esse pênalti, pra mim, deveria ter voltado, porque o goleiro se adiantou visivelmente. E aí pegou, infelizmente, o juiz não voltou, né? E aí foi o Léo Pereira, bateu, perdeu o outro pênalti do Flamengo. Bateu mal demais, bateu no meio do gol, bateu com medo, bateu nervoso. Safonov já tava ali zoando. Enfim. E aí vai mostrar de novo, né? O pênalti mal batido do Léo Pereira. Mais uma vez, ó. Léo Pereira partiu, bateu. Nossa, ele bateu muito mal. Bateu muito mal. E o último pênalti do Luiz Araújo, né? O Rossi pegou o pênalti do Barcolá, vai mostrar agora. Barcolá bateu, o Rossi pegou. E o Luiz Araújo, infelizmente, bateu mal também o pênalti. E o goleiro Safonov pegou. E o goleiro Safonov pegou esse pênalti. E essa imagem aqui foi a imagem que marcou o jogo de hoje, pessoal. Essa imagem aqui, ela marca o jogo de hoje. Vou até botar ela maior aqui pra vocês, ó. E, infelizmente, pro Flamengo, pros torcedores do Flamengo, o grande vilão deles, o grande vilão de vocês foi o Safonov, goleiro russo, terceiro goleiro do PSG, entrou pra história pegando 4 pênaltis do Flamengo numa final de Mundial de Clubes e o time do Flamengo saiu derrotado. Eu não tenho nada a ver com isso. Hoje, daqui a pouco mais, tem o jogo do Vasco. Espero vocês no vídeo que eu vou fazer do Vasco aí. O que vocês acharam desse jogo? Gostaram da postura do Flamengo? Flamenguista, você que tá aí, gostou da postura do seu time? Deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Ativa as notificações para receber os próximos vídeos. Vamos conversar aqui no canal Fala de Fute. A gente fala de futebol. E espero que vocês curtam o vídeo. Mais uma vez, deixe seu like. Se inscreve no canal. Teremos vídeo do jogo do Vasco logo mais à noite. Espero que o nosso Vasco ganhe. Não perca igual o Flamengo perdeu. Mas que o nosso Vasco ganhe o jogo de hoje. E ganhe o jogo da volta também, que vai ser aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro. Para que o Vasco seja campeão mais uma vez da Copa do Brasil e ano que vem esteja na Libertadores. E que, galera, o ano que vem, nós vascaínos tenhamos investimento para que o nosso time seja reformulado e a gente possa disputar o Brasileiro e, se ganhar a Copa do Brasil, conseguir disputar pelo menos de igual para igual a Libertadores. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto. Fui.